Nosso contato no Diário do Transporte é com Alexandre Castro, gerente de infraestrutura do consórcio BRT. Estamos aqui fazendo essa volta durante as programações da FETransRio no BRT do Rio de Janeiro. Alexandre Castro, hoje qual é a malha de BRT da cidade? Hoje a cidade do Rio de Janeiro ela conta com uma malha de 3 corredores expressos de BRT, que é o Transoeste, o Transcarioca e o Transolímpico, recém-inaugurado para Rio 2016. São aproximadamente 130 quilômetros de pista, com 128 estações e 9 terminais atendendo a mais ou menos 500 mil pessoas por dia. Certo. Qual a perspectiva em curto prazo dessa malha? Parece que a Transbrasil vai aumentar, né? Isso. Agora nós estamos esperando a continuidade das obras da Transbrasil pela Prefeitura da cidade do Rio. Existe uma previsão de conclusão para o final de 2017 e esse vai ser o principal corredor da cidade, um corredor que deve inicialmente transportar em torno de 500 mil passageiros por dia e permitindo uma interoperabilidade entre os corredores Transolímpico e Transcarioca com a própria Transbrasil, levando o público então agora de BRT para o centro da cidade. Para as empresas participarem do BRT, como que é o modelo? Elas formam consórcio, aumentam o prazo de concessão por causa dos investimentos? Como que é essa sistemática em relação aos operadores? Os operadores que são contemplados com a participação no BRT são aqueles que têm suas linhas afetadas pelas construções dos corredores. Então eles passam a ser mais um integrante do consórcio, tendo a responsabilidade de investir na frota de ônibus articulados, em substituição à frota antiga. Não existe nenhum aumento no tempo de concessão. A concessão da cidade do Rio de Janeiro é uma concessão de 20 anos, renovável com mais 20, do qual já transcorreram 6 e o BRT existe há 4 anos. E com isso os operadores então fazem investimento na frota e passam a integrar a operação. Certo. E a partir desse investimento da frota, há uma substituição de ônibus. Claro, mais ônibus convencionais saem para a entrada de BRT. Já se sabe quantos ônibus deixaram as ruas depois da implantação dos BRTs? Aproximadamente. Aproximadamente. Um ônibus articulado ele substitui de 2 a 3 ônibus comuns, dependendo da região onde ele está sendo implementado. E hoje nós temos uma frota de aproximadamente 400 ônibus articulados operando no Rio de Janeiro. Então, mais ou menos aí em torno de 800 a 1000 ônibus foram substituídos por essa frota de articulados que opera hoje. Mas sem supressão de oferta de lugares no sistema, né? Com certeza, e na verdade com um incremento, porque como o BRT é um sistema rápido, você tem uma melhor frequência e você acaba ofertando mais lugares ao longo do dia de operação. Certo. E Alexandre, ainda em relação à substituição de frotas, poluentes também diminui. Sim. Você está rodando com mais eficiência, né? Então você tem uma velocidade comercial média maior e acaba com isso tendo uma eficiência melhor no consumo de combustível. Agora algumas pessoas escrevem para o Diário do Transporte falando da lotação em alguns horários, em algumas linhas, e até falam que o BRT já está se saturando depois de pouco tempo. Realmente o BRT está se inchando demais e ele já está perdendo um pouco a capacidade de uma demanda crescente? Não, o BRT do Rio de Janeiro está longe da capacidade máxima que ele pode atingir. Inclusive durante as Olimpíadas, agora em junho de 2016, nós recebemos um reforço de mais de 100 veículos novos para a frota. Então, obviamente que em horário de pico existe uma lotação. O BRT é um sistema de transporte de alta capacidade, como é o metrô e o trem, e acontecem momentos de lotação similares dentro do sistema. Mas nós temos uma flexibilidade muito grande, eu diria superior a de trilhos, para poder injetar mais carros na operação conforme o centro de controle verifica a necessidade. E nós temos trabalhado intensamente com o uso de sistemas, pessoal de planejamento para fazer estudo de origem e destino, estudo de carregamento, de demanda, para dar cada vez mais conforto para os nossos passageiros e com serviços mais bem estudados, cada vez melhores. Qual a velocidade média do sistema aproximadamente hoje? A velocidade média é alta. Nós temos 3 serviços basicamente. A gente podia resumir no serviço parador, que para em todas as estações, tem uma velocidade comercial média que, dependendo do trecho, varia de 26 a 32 km por hora. 26 a 32 km. Exato. Os serviços expressos, que param só em algumas estações,
estações que tem uma velocidade próxima de 40 km por hora, e nós temos uma característica interessante: existem algumas áreas de transporte pendular. Então nessas áreas nós criamos o serviço direto, ponta a ponta, sem parada, e são veículos que chegam a desenvolver próximo de 50 km por hora de velocidade comercial nos corredores. O senhor falou dessa velocidade próxima a 50, 40 km. Só para o telespectador e internauta ter uma noção, uma velocidade média de metrô está em torno de quanto? Eu creio que se regula na faixa de 26 a 30 e poucos quilômetros por hora. Quer dizer, não fica muito atrás de uma velocidade de metrô. Não, uma velocidade muito boa. Certo. E a intermodalidade? Hoje, quais são os principais pontos de conexão com o metrô? E se o projeto de expansão de BRT hoje casa também com o projeto de expansão do metrô? Que a gente não pode apostar só num modal, né? Mas sim numa intermodalidade. Então, na verdade eu não posso falar pelo projeto do metrô, eu nem tenho acesso a informações que a gente possa estar conversando a respeito. Mas o que eu posso te dizer é que os projetos de BRT na cidade do Rio de Janeiro, eles foram pensados para ser complementares à malha de metrô e trens existentes, e para a gente tirar um benefício muito grande de transbordo entre todos os sistemas, e não criar sistemas que acabassem sendo concorrentes entre si, que não fariam o menor sentido. Então hoje tanto o metrô e trem se beneficiam muito dos passageiros que o BRT leva para eles em determinados horários, assim como o BRT se beneficia dos passageiros que vêm em transbordo no sentido oposto para alimentar o sistema. Então a complementaridade e a interoperabilidade para o passageiro ela é fundamental para garantir uma boa rede de transporte em toda a cidade. Alexandre, só para a gente finalizar aqui nossa conversa no Diário do Transporte, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Eu queria convidar as pessoas para virem conhecer o BRT, para utilizarem o BRT nos grandes eventos que nós tomamos parte. As Olimpíadas foram fantásticas, acho que um sucesso com reconhecimento mundial e de todas as pessoas de outros lugares do Brasil que vieram aqui. Esse fim de semana nós fizemos um outro evento famoso também, o Vila Mix, que aconteceu no Parque Olímpico. Estamos nos preparando para o Rock in Rio em setembro do ano que vem, e o BRT acaba sendo o principal modo de transporte para levar o público para esses eventos. Então todos são bem-vindos para experimentar. Chegando ao Rio, no aeroporto do Galeão, peguem o BRT, venham para Barra, façam conexão com o metrô para a Zona Sul, experimentem e venham conferir tudo isso que eu estou falando, com uma boa experiência num transporte público de qualidade, novo, que foi entregue como legado das Olimpíadas para a cidade do Rio de Janeiro. Perfeito, muito obrigado. Obrigado.